Efésios capítulo 6, vamos ver o que diz a palavra do Senhor no verso 4. E vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Deixa aberto aí, não fecha, fecha apenas os olhos, vamos orar. Pai Santo, como nunca necessitamos da sua graça, como nunca, Senhor, necessitamos da luz divina, do amparo divino, da intervenção divina. Os dias são maus, o cerco se fecha contra a igreja, contra a família. O alvo são as crianças. Ajuda-nos nessa difícil, árdua tarefa de proteger nossa descendência, amparar, suprir suas necessidades e educá-las nos caminhos do Senhor. Dá entendimento aos pais, quebrantamento, senso de responsabilidade, urgência e gravidade nessa tão sublime, difícil, graciosa, gratificante tarefa que é ser pai, ser mãe. Que a graça do Senhor permeie todo esse salão. Mentes e corações sejam tomadas de temor e tremor. E o seu reino avance. O Senhor receba a glória para si. E nos conforme a imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Talvez essa seja a parte mais importante da série sobre família. Talvez essa seja a fatia, o momento mais especial, delicado, importante dessa série que trata de marido, de esposa, de pais, de filhos. O dever dos pais. Pois as futuras gerações dependem da formação que receberão. Eles serão, as crianças serão no futuro aquilo que receberem agora. O que vai determinar como elas serão é o modo que elas forem instruídas, treinadas, educadas no presente momento. O sucesso e o fracasso dessas crianças, em boa parte, depende da educação que damos a elas. O sucesso ou fracasso dos seus filhos, em boa parte, depende da educação que você dá a eles. É isso que Paulo trata em Efésios 6, 4. Pais, não provoquei os filhos a ira, mas criai-os, educai-os, treinai-os, formai-os. E para isso Paulo apresenta duas ferramentas. A primeira nós já vimos na última mensagem, a disciplina do Senhor, a palavra grega paideia, que dá a ideia de instrução, é treinamento por meio de regras, normas, recompensa quando obedecem, punição quando há desobediência. E paideia carrega consigo também ensino, instrução, mas eu quis apenas abordar a parte da disciplina que a palavra paideia carrega. Na mensagem anterior tratamos da disciplina, agora trataremos da admoestação. Pais, criai-os na admoestação. É a segunda ferramenta que Paulo apresenta para a formação e educação dos filhos. Agora, qual é o significado dessa palavra? Essa palavra incomum, né? Muito usada no nosso dia a dia, no vocabulário, no português, né? Admoestação. É uma palavra até conhecida no meio acadêmico, teológico. O grego é noutesia. Noutesia. J. Adams, ele usa muito essa palavra, o aconselhamento noutético. E ela dá a ideia de que noutesia, instrução verbal, ensino verbal. A admoestação que Paulo está dizendo é educar eficazmente por meio da palavra falada, seja ela de ensino, de advertência ou de estímulo. Então a segunda ferramenta, a primeira ferramenta para educar, que Paulo apresenta, é aquilo que você faz à criança, disciplina.
A segunda ferramenta é aquilo que você diz à criança. É a instrução ensinada, verbalizada, é o comando, é o ensino. A primeira é física, a segunda é verbal. Paideia é aquilo que é feito a uma criança, ao passo que notesia é aquilo que é dito a uma criança. Então, novamente, admoestar é educar eficazmente por meio da palavra falada, seja ela de ensino, de advertência ou de estímulo. Entretanto, qual é o tipo de instrução que Paulo está se referindo aqui? Ok, eu só falei de instrução. Religiões do mundo inteiro instruem seus fiéis. Organizações do mundo inteiro instruem seus fiéis. Faculdades, órgãos do mundo inteiro, células, componentes, instruem o seu povo. Mas qual é o tipo de instrução que Paulo está se referindo aqui, que os pais devem dar aos filhos? Que tipo de ensino? É ensinar matemática, que Paulo está dizendo? É ensinar geografia? É ensinar a eles como se comportar na sociedade? É ensinar bons modos? Pais, criai-vos na admoestação, ensine a eles bons modos, é isso? É ensinar moralidade? Certamente que é dever dos pais ensinar tais coisas, certamente que aqui está inserido isso, é dever dos pais formar cidadãos. Entretanto, a instrução a qual Paulo se refere aqui, que pais devem dar para filhos, ela é bem específica, ela é muito específica, porque diz: pais, criai-vos na admoestação, ensino, do Senhor, ou no Senhor. Paulo está se referindo ao que quando diz isso? Ele fala da educação cristã, ele fala da formação espiritual dos filhos. Ele está dizendo: pais, eduquem seus filhos nos caminhos do Senhor. Pais, ensinem seus filhos a palavra de Deus. Pais, eduquem seus filhos no evangelho da graça e da glória do Senhor. Pais, ensinem seus filhos a conhecer a Deus, a temer a Deus, a honrar a Deus, a obedecer a Deus. É isso que quer dizer: criai-os na admoestação do Senhor. Através do ensino verbal, ensine-os as Escrituras, ensine-os o Evangelho, ensine-os os atributos de Deus, ensine-os a temer a Deus. Logo aqui eu aprendo um princípio. Preste atenção, a responsabilidade da formação espiritual dos seus filhos, pais cristãos, não é da escola bíblica dominical. A responsabilidade da instrução bíblica, doutrinária, espiritual, não é responsabilidade dos grupos de apoio, de jovens, pequenos grupos, células. A responsabilidade da formação espiritual não é dos pastores, e não é nem da igreja primordialmente. A responsabilidade da formação espiritual dos seus filhos é sua, pai, é sua, mãe, e não é de mais ninguém. É sua, é de vocês. Esse é o grande dever. Pais, esse é o seu grande dever, e é a maior necessidade dos seus filhos, serem instruídos na vida espiritual. Esse é o seu maior dever, e essa é a maior necessidade dos seus filhos, que excede vestuário, alimento, educação secular, habitação, é a formação espiritual. Alguns pais, escutem pais, alguns pais treinam seus filhos para serem gênios, para terem destaque somente nessa esfera terrena, e nada contra o seu filho ser um PhD,
seu filho ser alguém de sucesso, ter uma mente brilhante. Entretanto, alguns pais, toda a educação só consiste nisso, em fazê-los serem gênios. Paul Washer conta um testemunho que quando o seu filho mais velho, Ian, tinha 4 anos, o desejo de Paul Washer para Ian é que ele se tornasse um mestre em mecânica quântica e aprendesse latim. Ou seja, que ele fosse um gênio. E a sua esposa, Char Washer, sempre o lembrava: Paul Washer. Olha o Paul Washer desviando. Paul Washer. Sua esposa lembrava: que adianta criar nossos filhos para serem gênios se eles não conhecem o Senhor? O que adianta criar um gênio se eles não são salvos? O grande dever, pais, é ensinar Cristo aos seus filhos, a salvação aos seus filhos, o Evangelho aos seus filhos, aquilo que tem valor eterno. É isso que Paulo tem em mente aqui. Nesse sentido, a educação cristã envolve 2 aspectos. 2 aspectos. Nesse sentido, diante dessa declaração de Paulo, criai-os na disciplina do Senhor, isso quer dizer, criai-os, instrua-os na vida espiritual. Nesse sentido, a educação cristã envolve 2 aspectos: salvação e maturidade espiritual. Hoje nós vamos tratar só do primeiro, pois nós trataremos do ensino com as Escrituras e depois o seu comportamento na sociedade e, por fim, o verso 18, o enchimento do Espírito. Mas hoje nós vamos tratar de um dos aspectos que envolve a educação cristã: a salvação. A salvação. Essa é a grande necessidade dos seus filhos: serem salvos, convertidos, perdoados, redimidos, herdarem a vida eterna. Esse pais, ponha isso na sua cabeça. Quantos de vocês acordam todas as manhãs, olham para os filhos e pensam: a grande necessidade dessa criança que está jaz à mesa tomando café é ser salva? Quando pega na escola e vê com a lancheira, a bolsinha e diz: a grande necessidade desse menino é encontrar Jesus, não é tornar o novo Albert Einstein, Isaac Newton, não é, é ser salvo, é ter sua alma redimida. Essa é a grande necessidade dele. Portanto, os primeiros evangelistas dos filhos são os seus pais, ou devem ser os seus pais. Os primeiros evangelistas dos filhos devem ser seus pais. Pais, é dever de vocês desenvolverem a salvação dos seus filhos. É obrigação máxima, suprema e primeira, desenvolver a salvação dos seus filhos. Paulo mostra isso escrevendo aos Gálatas, quando ele diz assim, Gálatas 4,19: filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Paulo escreve aos Gálatas e se refere, Paulo vai diante dele como um pai, e se refere aos Gálatas como filhos. Paulo pai, e ele, os Gálatas, meus filhinhos. E Paulo mostra como pai dos Gálatas qual era o seu grande objetivo: gerar Cristo neles. Por quem de novo sinto dores de parto, até Cristo ser gerado em vós. O grande objetivo era a conversão dos Gálatas, a salvação dos Gálatas. E ele compara isso a uma dor de parto. Eu sinto dores, ou seja, o que é isso? Para uma criança vir à luz, ela vem através
de muitas dores, ela vem à luz com lancinantes dores, agudas dores, sofrimento, dificuldade, é difícil. E Paulo está dizendo, a mesma dor que uma mulher sente para dar à luz a seus filhos, eu me esforço para sentir, para levar vocês, para gerar Cristo em vocês, para fazer Cristo nascer em vocês. Pais, ouçam o clamor do Espírito essa noite. Pais, estudem, pais, trabalhem, pais, orem, pais, jejuem, pais, ensinem seus filhos até que Cristo seja gerado neles, até que eles sejam salvos. Se necessário, pais, sofram dores de parto. E diferente da mulher, as dores variam de 2 a 8 horas. Com os filhos, pais, são 20 anos pelo menos, que você vai orar e gemer e sofrer para esses meninos. Isso é a maior necessidade. Você já imaginou se eles forem para o inferno por omissão sua? O que está em risco não é a faculdade deles, o carro deles, a beleza deles. O que está em risco é a alma deles. Entretanto, escute, pais cristãos, eu estou falando de pais cristãos, raramente veem isso como a maior necessidade dos seus filhos. Pais cristãos raramente se atentam que a maior necessidade dos filhos é a conversão. Eles querem que os filhos ganhem o mundo. Sonham o melhor para os filhos, querem o melhor, querem os filhos nos altos escalões, nas altas posições deste mundo, e se esquecem das palavras de Jesus em Marcos 8,36. O que adianta o seu filho ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pais que investiram nos filhos de modo que os filhos ganhem o mundo inteiro, estão hoje com as suas almas completamente perdidas. Pais, a grande necessidade do seu filho é ser evangelizado, é de ser evangelizado, é de ser conduzido a Cristo, é de ser apresentado a Cristo. A grande necessidade. Ele tem que ser conduzido à fé em Cristo e ao arrependimento dos seus pecados pela instrumentalidade dos seus pais. Ele tem necessidade, meu irmão, de conhecer o Evangelho, de conhecer os atributos de Deus, de conhecer o Senhor Jesus Cristo e de conhecer a cruz de Cristo. Estes temas têm que ser repetidos constantemente no seu lar. Eles são o tema que rege, não são as notícias, não é a Jovem Pan, não é o Augusto Nunes, não é o que vai acontecer com o Bolsonaro, não é nada destas coisas. O tema central de um lar cristão é a palavra de Deus, o ser de Deus, é a cruz de Cristo, é o Evangelho de Cristo. Nisso consiste o ensino dos pais para com os filhos. E pais, é com isso que você deve gastar tempo com os seus filhos, desenvolvendo a salvação deles. Wood Balkan, no seu livro Família Guiada pela Fé, compre, é um excelente livro. Ele mostra algumas pesquisas que foram feitas e ele coloca no seu livro, escute, presta atenção. Pesquisas feitas nos Estados Unidos mostram que 80% dos jovens cristãos abandonam a igreja no 2º ano de faculdade. De cada 10 que vão para a faculdade, 10 cristãos, só 2 permanecem na fé, 8 se desviam.
De cada 10 filhos cristãos, 8 abandonam a igreja na maioridade. Existem também aquele tipo de jovem que frequentam a igreja, que são chamados de cristãos, entretanto tem um conjunto de crença secular. Por exemplo, cristãos jovens hoje, que estão dentro da igreja, são cristãos. George Barna, um pesquisador, descobriu que 85% dos adolescentes crentes não acreditam em uma verdade absoluta. Mais de 60% de jovens crentes concorda que você não pode saber nada com muita certeza. Muitos de jovens crentes têm uma visão pluralista e relativista das coisas, ao invés de bíblica. E pasmem, mais da metade dos entrevistados nessa pesquisa, cristãos, jovens cristãos, acreditavam que Jesus pecou em sua vida aqui na terra. Qual é a causa dessa evasão, dessa saída, desvio, e desses jovens todos doutrinariamente equivocados dentro da igreja? A causa disso é por sofrerem mais influência da cultura ímpia, da escola, dos amigos, dos programas de TV, da literatura secular, do que de Cristo. Os nossos filhos sofrem mais influência do mundo, da televisão, da cultura secular, dos postulados ensinados na escola, do que de Cristo. A causa disso também é de terem pouquíssimo, esses jovens têm pouquíssimo ou quase nenhum contato com as Escrituras. E a terceira causa desses números é de não serem evangelizados pelos seus pais. Por isso eles deixam a igreja. Afinal de contas, por que permanecer em um lugar onde eu contrario tudo que é ensinado? Pois eu sou mais influenciado pelo mundo do que pela palavra. Na verdade, diz Wood Balkan, que eles estão saindo da igreja porque eles não são cristãos, nunca foram salvos, nunca foram convertidos. E os pais pensam que estão desviados. 1 João 2,19 fala dos seus filhos. Eles saíram do nosso meio, da igreja, do corpo, do reino, mas na realidade não eram dos nossos, não eram cristãos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. E o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Era crente, era salvo. Agora vem outra pergunta, preste atenção. Por que os pais não fazem isso? Por que os pais não assimilam que o grande dever deles é evangelizar os filhos, que a grande necessidade dos filhos é a salvação? Por que os pais não entendem isso? Por que os pais não desenvolvem a salvação dos filhos? Por que os pais, a exemplo de Paulo, não sofrem dores de parto pelos filhos? Pelo menos por duas razões. Porque os pais ignoram a necessidade do filho. Primeira, a maioria dos pais é ignorante quanto à necessidade dos seus filhos. Os pais não entendem a necessidade dos filhos, eles são ignorantes. Eles são ignorantes da necessidade. E por que são ignorantes? Porque a maioria dos pais também é ignorante quanto à condição dos seus filhos, quanto à natureza dos seus filhos. Então os pais não evangelizam, porque eles são ignorantes quanto à necessidade. Eles não sabem que os filhos precisam de ser evangelizados. Eles não sabem que os filhos têm urgência de serem salvos. E por que eles não sabem disso? Porque eles também são ignorantes quanto à condição dos filhos. Eles não sabem do que são constituídos seus filhos. Eles não sabem a essência do ser dos filhos. Eles não conhecem a natureza dos seus filhos. Os pais pensam que os seus filhos são bons,
ou que não são tão maus assim. E fazendo isso, estão diametralmente opostos com o ensino de Jesus. Não impeçai as criancinhas de virem a mim, porque das tais é o reino dos céus. Se o pai não fala para a criança da sua urgente necessidade, do seu estado, a criança não vai a Cristo. Os pais estão impedindo elas de irem a Cristo, ao não mencionar a elas, mostrar para elas a sua real necessidade. Alguns pensam que os seus filhos já são salvos, pelo fato de nascerem ou frequentarem uma igreja. Por isso os pais não fazem isso. Irmãos, pais, os pais estão esquecendo de falar ou de notar a depravação dos seus filhos. Pais, deixa eu te dizer algo, se tem uma coisa que seus filhos não são de jeito nenhum, é bons. Eles não são bons de jeito nenhum. Aliás, não há ninguém bom, segundo a revelação escriturística, bíblica. Vocês estão equivocados, vocês não veem necessidade dos filhos de serem salvos, porque não sabem, não veem a condição dos seus filhos. Olha o que a Bíblia diz dos seus filhos, Gênesis 8, 21. E o Senhor sentiu o cheiro suave. E o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Por quê? A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Sabe o que Paulo está falando? É desde a idade que o seu filho tem hoje. Seu filho é mau. Salmo 58, 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Desde a sua concepção. Salmo 51, 5 já disse aqui. Davi diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Essa é a real natureza do seu filho, depravada, caída, má. Então a grande necessidade não é um analgésico, uma tala de gesso, um biotônico Fontoura, inglês, espanhol, estudar na Suíça. A grande necessidade dele é o Evangelho, é a salvação. Eu não estou falando que é a única. Estou falando que é a única. Dá para viver sem comer, sem estudar, sem trabalhar? Tem que fazer tudo isso, não é verdade? Eu não estou falando que é a única. Eu estou falando que é a principal. Que é a primeira. Essa é a grande necessidade. Agora, como nós fazemos isso? Como nós desenvolvemos a salvação dos nossos filhos? Eu já disse que a segunda parte consiste no ensino. Que tipo de ensino? Ensino no Senhor. Ensino bíblico, espiritual. O desenvolvimento espiritual. E nesse sentido, há dois aspectos do desenvolvimento. Primeiro, a salvação. Depois, a maturidade espiritual. Como cumprimos o primeiro aspecto? Como geramos Cristo nesses meninos? Como conduzimos eles a Cristo? Como desenvolvemos a salvação? Como evangelizamos nossos filhos? Eu tenho uma surpresa para você. Sabe como você evangeliza seus filhos? Como você evangeliza qualquer pecador. A receita é a mesma. Já evangelizou alguém na vida? Um velho, um idoso, um árabe, um ateu, uma mulher? Você desenvolve a salvação do seu filho como você desenvolve a de qualquer pecador do qual o seu filho faz parte. De duas formas. É a maneira que nós evangelizamos. Primeiro, oração. Segundo, pregação. Intercessão e pregação. São as duas formas de evangelizar alguém, de conduzir alguém a Cristo. De joelhos, orando e pregando. Vamos para o primeiro. Como você inicia o processo de salvação do seu filho? Primeiro, intercedendo por ele. Pais, stop. 1 minuto.
Já quero começar aqui. Se você tem filhos, e se você é um cristão, e você não é um intercessor assíduo dos seus filhos, se arrepende, você está em pecado. É um assinte fazer isso, é um disparate. Um pai e uma mãe deixar de interceder pelos filhos. Não existe nada mais elevado, mais glorioso que você possa fazer por um filho, que se colocar de joelhos por ele. Os pais são os principais intercessores dos filhos. Você deve fazer isso. Primeiro intercedendo. Por que a intercessão, a oração é importante na salvação? Veja só, a salvação é uma obra da graça. Só Deus pode fazê-la. E a salvação é uma obra sobrenatural, ok? João 16, 8. E o Espírito Santo, quando vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que é convencer do pecado, da justiça e do juízo? É converter o homem, é salvar o homem, é regenerar o homem. Quem faz isso? O Espírito Santo. É uma obra sobrenatural, é uma obra invisível, soberana, só Deus. Entretanto, quando você ora pedindo que o Espírito Santo alcance seu filho, converta seu filho, convença-o do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, sofrer dor de parto pela filha consiste em interceder por ela dioturnamente. Significa se colocar entre a sua filha e o abismo que vai encontrá-la. E ali de joelhos orar: Senhor, salva esse menino, converte esse menino, perdoa os seus pecados. Sofrer dores de parto é ir a Deus uma semana, um ano, 10, dioturnamente com gemidos, orando, para quê? Para Deus abrir o coração dele para o Evangelho. Deus abre o coração do meu filho. Deus abre o coração do meu filho para Cristo. Abre o coração do meu filho para o Evangelho. Deus salva o meu filho. Deus regenera o meu filho. Você conhece o famoso pai da igreja, Agostinho de Hipona? Para muitos, o maior teólogo depois do apóstolo Paulo. Agostinho era um homem devasso, ímpio, boêmio, maldito. Sabe como que Agostinho se converteu? Através das orações da sua mãe, Mônica. Mônica orou 33 anos pela conversão de Agostinho. Em suas confissões, em um livro que foi compilado, Confissões de Agostinho, ele comenta um pouco da intercessão da mãe na conversão dele. Escute, ele falando com Deus: minha mãe, tua serva fiel, chorava-me diante de ti, muito mais do que as outras mães costumam chorar sobre o cadáver dos seus filhos. Pois minha mãe via a morte de minha alma, com a fé e o espírito que havia recebido de ti. E Agostinho prossegue falando da intercessão da mãe: tuas mãos, meu Deus, no segredo de tua providência, não abandonaram minha alma. E minha mãe, dia e noite, não deixava de te oferecer em sacrifício por mim o sangue de seu coração, na forma de suas lágrimas. Pai, é assim que você faz para o teu filho. É assim que você olha para ele e diz: meu Deus do céu, apesar de ter uma pele mimosa, ser bonitinho, inteligente, você diz: Senhor, salva meu filho, Senhor, salva meu filho. O que eu mais quero é a salvação do meu filho, eu não quero ver o meu filho no inferno. Teria coisa pior. Você não deseja que ele se machuque, que ele sofra um acidente. Você quase morre de pensar que se o carro vai capotar, ele vai estar lá, se ele vai se queimar. Você não sofreria muito mais sabendo que ele vai estar no inferno para sempre. Todo o esforço para tirá-lo de lá não seria
pouco. A palavra dores de parto no grego quer dizer Odin. Dor do nascimento, grande esforço, angústia insuportável. Para o neném nascer é uma dor do nascimento, dor para ele vir à luz, é uma angústia. Sofra, pai, sofra dores, até que nasça um filho de Deus na sua casa. Não dê a eles o mundo inteiro e deixe eles morrerem no pecado, porque eu não quero estar do seu lado no seu julgamento. Primeiro, com intercessão, eu levo ele à salvação. Segundo, com a pregação, expondo o evangelho a ela. Você não, quando quer trazer um pecador para Jesus, você não prega o evangelho? Pois bem, o pecador mais próximo seu provavelmente é o seu filho. Você vai pregar o evangelho. E aqui tem 5 fases da pregação do evangelho que você tem que expor para o seu filho. Você pergunta, como eu começo? Presta atenção, escute. Como eu começo pregando para o meu filho? Bom, provavelmente seu filho não vai se interessar por um salvador. Ele não tem nenhum desejo de recorrer a um salvador, de ir até Cristo. A menos que ele saiba que necessita de um salvador, ele jamais vai querer buscar um salvador. Para que ele busque um salvador, a fim de que seja salvo, uma vez que ele não tem o menor interesse de buscar um salvador, ele deve conhecer a sua condição. Então, para isso, pais, você deve apresentar a doutrina da depravação total para o seu filho. O que é isso? Colocar um espelho diante dele e revelar a verdadeira identidade que ele não conseguirá ver a parte do seu evangelismo. Ele precisa ver a sua depravação. Então, pai, você tem que ensinar o seu filho o quanto ele é pecador e que ele necessita desesperadamente de um salvador. Você vai expor a ele a doutrina do pecado, a depravação do homem, as consequências, a queda de Adão, o pecado original e as consequências. E eu vou te dar alguns textos aqui para te dar dica. Como que se aborda? Romanos 3, 10, 12 diz assim, como está escrito? Filho, olha o que a Bíblia diz ao seu respeito, meu filho, em Romanos 3, 10, 12. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Meu filho, e você está incluído aqui. Romanos 3, 23, filho, porque todos pecaram e afastados da glória de Deus estão. Todos, meu filho, inclui você. Isaías 64, até dos seus atos bons, a Bíblia fala, meu filho, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, como trapo da imundícia. Sabe o que quer dizer trapo da imundícia aqui? Uma das traduções. No Antigo Testamento, as mulheres menstruavam, não menstruavam? Não tinha tecnologia hoje, do absorvente que tem hoje. As mulheres usavam um pano. Jesus está dizendo aqui que as nossas obras é o pano que a mulher usa como absorvente, que vai jogar no lixo após ter usado. É um trapo de uma coisa imunda. É isso que são suas obras, nossas obras. É assim que Deus as vê. Jeremias 13, 23. Pode acaso o etíope mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo remover as manchas? Pode isso? Tem jeito? Não! Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. São textos que mostram que o homem é mau. Mostra para o seu filho que ele pecou.
Mostra que as obras dele são trapos de imundície. Mostra que não há nenhum justo, isso envolve ele. Segundo, como você expõe o evangelho? Primeiro, apresentando a depravação do seu filho. Segundo, ensine que esses pecados são uma ofensa a Deus. Você vai ensinar a doutrina dos atributos de Deus. Só falar sobre o pecado fica meio vago. Por que o pecado é pecado? Porque o pecado é uma ofensa a um Deus santo. É um insulto a um Deus santo. É uma transgressão à lei que Deus impôs. Ensine que são ofensa a Deus e apresente os atributos. Pelo menos 2. Eu vou apresentar um. A santidade de Deus e a justiça de Deus. Primeiro, a santidade de Deus. Mostre para seu filho. Filho, Abacuque 1,13 diz assim: Deus, tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, e que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Deus é tão puro de olhos. Quantos pecados bastaram Adão e Eva cometer no Éden para Deus expulsá-los de lá? Um pecado só. Deus é santo, e um pecado só causou esse cataclisma em todo o universo. Por quê? Porque isso ofendeu a santidade de Deus. Deus é santo. Isaías 6,6 eleva essa santidade ao nível máximo. E os serafins clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando diz santo, santo 3 vezes, na língua portuguesa, quando você quer enfatizar uma palavra escrita, você põe aspas, negrito, parênteses, tudo maiúsculo. Quando você quer escrever algo que quer dar ênfase na palavra escrita, na língua portuguesa, aspas, negritos, parênteses. Na língua hebraica não, quando você quer dar ênfase, você repete. A santidade de Deus é o único atributo elevado ao 3º grau de repetição. Você não vê a Bíblia falando Deus é amor, amor, amor. Deus é bom, bom, bom. Mas você vê ele falando aqui, Deus é santo, 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 triplamente santo, intensamente santo, santo, de modo que os nossos pecados ofendem aquele que é impecável. Fala da impecabilidade de Deus, da pureza moral de Deus, da perfeição de Deus. Não há mancha em Deus, detrito, ruga, falha. Ele é puro. Fala isso para os seus filhos, que os pecados dele são ofensa a esse Deus. 1 João 1,5, Deus é luz, pureza, e nele não há trevas algumas. Eclesiastes 5,2, olha esse texto: não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. O que está dizendo aqui? Cuidado ao se dirigir a Deus, porque Ele é santo e você é pecador. Diga isso para o seu filho, que o pecado dele ofende. Você está pregando o evangelho. Primeiro, a identidade do seu filho, agora a identidade de Deus. Terceiro, ensine aos seus filhos as consequências do pecado. Doutrina do inferno. Primeiro, doutrina do pecado, da queda, os atributos de Deus. Agora diga, essas mentiras que vocês contam, meninos, esse negocinho que você furta que não é seu, essa maldade que você faz do seu irmãozinho, essa birra que você faz, isso tem consequências. Qual é? A condenação eterna. Explique para o seu filho que Romanos 6,23, filho, o salário do pecado é a morte, o pagamento para quem peca é a condenação. Salmo 9,17, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Diga para eles que há um lugar designado, preparado para quem peca. Não é uma jaula, uma solitária, uma masmorra, não é Alcatraz, não é uma prisão de segurança máxima, é o lago que arde como enxofre para toda a eternidade.
Ensine a doutrina do inferno. Apocalipse 21:8. Mas aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, aos que cometem pecados sexuais, aos que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será lançado, será no lago de fogo que arde como enxofre. Você viu que Apocalipse citou aqui 8 categorias de pessoas: Baez, Alexandre, Gustavo, Suzana. Dentro dessas 8, está seu filho. Aqui, ó. Aquele aqui, ó. Até que se converta, está aqui. E o lugar dele, por mais mimoso que seja a sua pelezinha, que decore versículozinho e cante hininhos e a mãe boba fica satisfeita, ele decorou tudo versículo. Satanás decorou também, Satanás citou o Salmo 91, Satanás decorou a Bíblia inteira. Satanás é bom de Bíblia. Excelente de Bíblia, o diabo. Não me convence. Cita inteirinho. Ajuda, coloca no caminho, mas não é suficiente. Está aqui. Apocalipse 14, 9 e 11. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos do século. E olha só, filhos, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Fala isso para os teus filhos. É aqui o destino de quem peca. Mostra o evangelho a eles. Doutrina do pecado, atributos de Deus, doutrina do inferno. Quarto, agora mostre a cura. Você mostrou a enfermidade, mostra a cura. Mostra a ele a urgente necessidade de um Salvador. Agora que ele foi chocado para a realidade, agora que ele se viu, quem ele é, o que ele faz, quem ele ofende, para onde ele vai, mostra a solução, mostra a urgente necessidade de um Salvador. Ensine sobre a cruz de Cristo, a crucificação, a vinda do Verbo, a encarnação do Verbo, a morte do Verbo, a ressurreição do Verbo, Jesus. Diga, Isaías 53, 4 e 5, fala de Cristo na cruz, filho. Certamente, Cristo tomou sobre si nossas dores, e sobre si levou nossas enfermidades. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. Vai 8 meses que não chove, ninguém aguenta, né? Esse ar-condicionado está jogando só poeira aqui para nós. Está acabando de secar tudo que tem aqui. Pai do céu. Só para quebrar um gelinho, né? Porque estava... Mostra a cruz. Fale, filho, há uma esperança na cruz. 1 Coríntios 15, 3, 5. Antes de tudo, vos entreguei, Coríntios, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12 apóstolos. Cristo morreu. Há um plano de redenção, filho. Há um cordeiro imolado por nós, filho. Deus se fez carne, assumiu nossa natureza, assumiu nossos pecados, nossa culpa, e morreu baixo a ira divina, para que possa propiciar a vocês perdão, a vocês salvação, a vocês vida eterna, filhos. Diga isso para eles. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu muito amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Cristo morreu pelos pecadores, meu filho. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Filho, Cristo nasceu sem pecado, foi 100% santo, mas na cruz, Ele assumiu o nosso pecado, o seu pecado, filho. Para que ao assumir o pecado dele, você assumisse a justiça dele, o perdão dele. Assim você é salvo, filho. Mostre a cruz. Faça seu filho admirar a cruz, apaixonar pela cruz, amar a cruz. Vai ser assim, quando os olhos do seu filho estiverem todos centrados na santidade de Deus, na sua depravação, nos seus pecados, na sua condenação, pegue o rosto do seu filho, filho, olhe para cá, contemple a cruz, aponte a cruz, diga o que foi feito lá, diga que o amor de Deus foi despejado lá, não só a ira, diga que ali está a nossa redenção, diga. E você termina dizendo a ele, João 3,16. Quer ver? Meus pecadorzinhos já decorou, se pedir eles falam. Repita comigo. Porque Deus amou o mundo, que deu, para que todo... Diga isso, João 3,16, porque Deus, Filho, amou o mundo de tal maneira, que deu, entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Mostra a saída em Cristo. E por fim, a resposta que eles devem dar. Não adianta se apresentar vacina e não tomar. Tem umas aí que até tomando não adianta, 3 doses, 4 doses, 5 doses, 3 não resolve. Essa aqui pelo menos resolve. Qual a resposta que devem dar? Vocês não podem só lançar a semente. Presta atenção, ó, tem uma setinha aqui. É aqui que faz diferença. É nesses macetinhos, cochilou, o cachimbo cai, filho. Jacaré que dorme vira boa. Presta atenção. Você lança a investida, lança a semente, prega o evangelho. Mas eles têm que responder. A resposta correta à pregação do evangelho é o quê? Arrependimento e fé. Marcos 1,14. Depois de João ser preso, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes. Após pregar, chama seu filho ao arrependimento, chama seu filho à fé. Filho, se arrependa das mentiras, se arrependa das obras, se arrependa dos pecados. E filho, creia em Cristo, lance sua esperança de salvação em Cristo, confie em Cristo, se apegue em Cristo. Se o seu filho responder com arrependimento, voltar as costas para o pecado, e fé, se apegar em Cristo, ele é salvo, ele passa da morte para a vida, ele é perdoado dos pecados, ele entra na família dos céus, ele herda a vida eterna. Pais, essa é a parte mais importante do seu ensino para com seus filhos. A coisa mais importante que você tem em mãos, pai, mãe, é a alma dos seus filhos. Zele por ela. A responsabilidade da alma deles é sua. Deus nos ajude. Deus tenha misericórdia de nós, para amarmos nossos filhos de tal maneira a não furtar deles o evangelho, a ser intercessores e orar e fazer de tudo até que Cristo seja gerado neles. Vamos fechar os olhos, vamos orar.